Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui diante da tua presença, Pai. Te agradecemos por esse dia, Senhor Jesus, que tudo aconteceu conforme a tua vontade, Pai. Muitos aqui provavelmente tiveram um dia maravilhoso. Pode ser que alguns não tiveram um dia tão bom assim, Pai, mas tu esteves presente em cada detalhe do nosso dia. E que nessa noite, Pai, reunidos na tua presença, possamos aprender mais da tua palavra, Senhor Jesus, e aprender mais de ti, papai, mais do teu Espírito Santo, mais do teu amor nas nossas vidas, Pai. Usa a tia Suzana, Senhor, que vai ministrar essa noite, papai, para falar aos nossos corações, Senhor. Tu tens liberdade nesse ambiente, papai. Que a internet de cada um dos que estão aqui nessa sala, Pai, possa ser blindada por ti, Senhor. E que nenhum venha cair dessa sala, papai, para não perder o conhecimento de ti, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Fica conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Glória a Deus. Eu quero contar uma história que está lá no Antigo Testamento, tá? No livro de Daniel. Esse livro, entre tantas coisas ali que ele traz de conhecimento, de informação, ele conta a história de um jovem chamado Daniel, né? Ele morava em Judá, Daniel, Judá ficava lá em Israel, né? Só que um povo que era inimigo de Daniel, ali, do povo dele, do povo de Judá, um povo que era inimigo, invadiu essa terra. Então, eles entraram em guerra ali, né? Tomaram tudo que eles tinham, tudo que eles tinham de valor ali, que na época também era inclusive os alimentos, né? Toda a plantação, eles destruíram tudo, levaram tudo embora, destruíram o templo deles, que na época é como se fosse a igreja, né? Destruíram o templo onde Daniel e todo o seu povo ali faziam a adoração a Deus, e eles ainda levaram todo aquele povo, ou quase todo, né? Por completo ali, levaram para se tornar escravo num lugar diferente ali. Então, de repente, Daniel, que era um jovem livre, ele agora foi levado como escravo para outra cidade, por um povo estranho, totalmente estranho, que não conhecia Deus e, muito pelo contrário, era um povo todo esquisito, um povo que não tinha princípios, um povo que tipo, não respeitava os pais, um povo que não esperava por um casamento, um povo que mentia, um povo que tinha inveja, um povo todo bagunçado, um povo realmente que não tinha princípios, que fazia oferendas a vários deuses, um povo que matava animais e que oferecia a muitos deuses. Não conhecia o Deus de Israel, né? Então, a gente está falando aqui sobre o cativeiro babilônico. Daniel foi levado para a Babilônia, né? Daí o rei da Babilônia, que se chamava Nabucodonosor, tá? O rei da Babilônia, ele mandou o empregado dele se chamava Aspenaz. Esse empregado dele era chefe do palácio desse rei Nabucodonosor. Ele mandou esse Aspenaz separar dos escravos os melhores garotos que tinha lá no meio dos escravos, para trabalhar dentro do palácio do rei. E esses garotos, eles tinham que ser, tipo, bonitão, sem nenhuma deficiência física, eles tinham que ser inteligente, ter sabedoria, né? Ter um sorrisão bonito, eles tinham que ter uma boa aparência, eles tinham que falar bem, eles tinham que ter estudo, ser garotos que estudaram, né? Ter um bom comportamento, garotos que se comportavam bem na frente das pessoas. Então, ele tinha esse empregado ali, esse Aspenaz, tinha que escolher esses garotos com essas características. Os escolhidos seriam levados para trabalhar dentro do palácio. Eles iam levar eles para trabalhar dentro do palácio, lá pertinho do rei. Então, eles seriam escravos ainda, mas com um pouco mais de privilégios, o que para o rei isso era privilégio. Para aquele que é escravo não tem nada de privilégio do mesmo jeito, né? O rei queria que eles comessem da comida dele e bebessem do vinho dele. E para ele isso era como se fosse uma regalia, um presente. O rei mandou, então, o empregado Aspenaz, né, mandou preparar esses garotos que ele queria durante, em média, 3 anos. E por que eles teriam que ficar esses 3 anos sendo preparados? Porque eles tinham que aprender a falar a língua do povo da Babilônia, escrever, tinha que conhecer a cultura deles, os costumes, etc. Então, eles teriam esse tempo de 3 anos ali
para ser preparado antes de começar a servir junto ao rei lá no palácio. E aí, entre esses escolhidos ali do empregado para trabalhar para o rei, estava junto, inclusive, Daniel. Junto com o Daniel, tinha 3 amigão dele, que era Ananias, Misael e Azarias. E o empregado do rei, o Azarias, a primeira coisa que ele fez, quando eles chegaram ali para ele, foi mudar o nome deles. Porque o nome deles era um nome israelita, era o nome da origem deles, de onde eles vinham, né? Então, ele trocou o nome deles para um nome babilônico, da onde eles estavam morando agora. A gente pode ver isso lá na Bíblia. Vamos, quem tem a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Vamos lá. O livro de Daniel está lá no Antigo Testamento. Você abre lá bem no meio da Bíblia, assim, você vai abrir mais ou menos em Salmos, aí vai pular ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Depois vem, acho que, Isaías, Ezequiel, acho que eu estou esquecendo alguém, Jeremias, por ali. Daí você vai achar Daniel, vamos para o capítulo 1. Quem tem a Bíblia aí, abre. Quem está de olho fechado, abre também. Todo mundo com o olho bem aberto aí. Vamos prestar bem atenção na história. Todo mundo aqui nessa sala agora é Daniel, hein? Vamos lá. Então, vamos ler ali, quem encontrou capítulo 1, a gente vai ler do versículo 3 ao 7. O rei Nabucodonosor, a gente vai ler aquilo que eu contei até agora, tá? Um resumo. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Todo mundo está me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu achei que tinha sido para nós também. Travei? Então, agora voltou, prima. Pode continuar. Voltei? Voltou. Ok? Tá, então, Glória a Deus. a gente está ali no versículo, lendo os versículos, né? O rei mandou também os jovens israelitas, que jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, vamos entender um negócio aqui. Aspenaz, que é o empregado do rei Nabucodonosor, mudou o nome deles aqui. Por quê? Porque o nome deles tinha um significado, ok? O nome deles glorificava a Deus, ao Deus de Israel. O que significava ali? Daniel, por exemplo, quer dizer Deus é meu juiz, Deus é quem me justifica, Deus é meu Senhor, Deus é quem cuida de mim, Deus é meu juiz. Ele mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Beltesazar. O que significa isso? Bel protege sua vida. Esse Bel ali é o nome de um deus pagão, ok? De um demônio, de um deus pagão. Então, o que ele está fazendo? Ele trouxe uma ironia do Deus de Israel e trouxe para toda a vida característica babilônica. Ele tirou Deus é meu juiz do nome de Daniel e colocou Beltesazar. Bel protege a sua vida. Aí ele tirou Ananias, que significa Deus tem sido gracioso, Deus tem me dado graça, e ele colocou o nome de Ananias por Sadraque. Sadraque significa em comando de Acu, ou seja, as ordens de Acu, trabalho, sirvo Acu. Esse Acu é um deus, eles chamam de Deus Lua. Daí ele tirou o nome de Misael, que significa quem é como Deus, não há outro além, né? Não há ninguém como Deus de Israel. E ele tirou esse nome e colocou Mesaque.
e ele colocou Mesaque, que significa quem é como Acu, não há outro como Acu, né? E ele tirou Azarias, que significa o Senhor tem me ajudado, e ele colocou Abdenego, que significa sou servo de Nego, ou de Nebu, né? De Nebo, que depende da tradução aí da sua Bíblia. Então, ali, para você imaginar a situação, né? Eles mudam totalmente, acaba sendo ofensivo o significado do nome deles, né? Então, eles foram levados para uma terra estranha como escravos e ainda começaram a ser chamados por outro nome. E pior, né? O rei mandou que eles comessem da mesma comida deles. Só que os israelitas, eles têm todo um cuidado com a alimentação deles, né? Eles não misturam certos alimentos, né? Desde aquela época do Antigo Testamento. Eles não misturam, por exemplo, carne com leite, carne com derivados do leite. Eles têm todo um cuidado para preparar a comida. Então, imagina agora eles ir morar num lugar que as pessoas que eles têm que comer a comida que as pessoas fazem de qualquer jeito e que antes de comer eles oferecem a deuses. Eles comem comida sangrenta, eles misturam tudo as coisas que vão comer. Então, isso para eles era muito ofensivo, né? O povo babilônico dava uma parte da comida primeiro para os deuses. Eles derramavam um pouco de vinho antes de tomar, eles derramavam no chão e ofereciam para um deus primeiro, para depois eles beberem. E tudo isso era muito difícil para o povo de Israel, né? Só que aí surge a situação que me chama muita atenção. Qual era a realidade da Babilônia na época que Daniel chegou ali? Era uma Babilônia extremamente pagã. O que significa esse pagã? Que não tem Deus, que é bagunçada, que não tem princípio, que não tem educação, entendeu? Tinha não sei quantos mil deuses lá, que eles faziam o que queriam. Ninguém respeitava pai e mãe, eles mentiam, eles tinham inveja, eles eram rebeldes. Eles não iam para aula, eles não esperavam casamento para namorar, entendeu? Era tudo bagunçado, era coisa de qualquer jeito. Onde os alimentos eram consagrados para esses deuses para depois comer. E Daniel, ele não queria se contaminar com isso, ele não queria viver essas coisas. E aqui a gente entende, trazendo para a nossa vida, que o inimigo, ele vai tentar influenciar a gente de várias maneiras. No caso de Daniel, a gente percebe que ele tentou influenciar o coração de Daniel de duas maneiras ali, com a comida e com a mudança de nome. Mas o que isso exatamente quer dizer? Preste atenção, porque você é Daniel aqui, né? Nessa situação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí com a conexão? Porque tá dando aviso aqui. A comida, ela representa os desejos da carne. As coisas que talvez você goste, as coisas que eu gosto, as coisas que eu tenho vontade, mas que eu já sei que eu não devo fazer. As coisas que eu desejo comer, fazer, falar, pensar, ouvir. Essas coisas que representam ali quando é oferecida comida para Daniel. São essas coisas que são oferecidas para a gente pelo inimigo. Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele fala assim, ó, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não posso deixar que nada me domine. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo é bom para mim. E é uma verdade, né? Então, imagine, esses garotos, eles foram levados para uma cidade que comiam carne todo o tempo. Mas o povo de Israel não era assim. Então, imagina um churrasco de costela de porco lá rolando. Uma delícia, todo mundo comendo aquele churrasco de porco. Só que o povo de Israel não come carne de porco. E aí? Vai comer porque todo mundo está comendo? Vai aproveitar essa delícia da carne porque todo mundo está aproveitando? Lá era terra sem lei. Todo mundo namorava sem esperar em Deus. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham Jesus. E quanta gente lá na minha escola também não tem? Não é? O povo que vivia lá era tudo seguidor sabe? Seguidor do... E agora? Daniel foi morar lá, bonitão, inteligente. Será que ele resistiria aos banquetes que estavam oferecendo ali? Todo mundo fazia.
todo mundo se divertia. Mas Daniel não era todo mundo. Não é assim que mãe fala, mas você não é todo mundo. Daniel não era todo mundo. O melhor da mesa foi oferecido para Daniel, mas ele recusou. Então, a gente vê aqui que do mesmo jeito que o inimigo atacou Daniel, ele também nos ataca, oferecendo as coisas que talvez o meu corpo tenha vontade de comer, de ver um vídeo, ver uma imagem na internet, de falar um palavrão, falar uma mentira, de ouvir uma fofoca, de ouvir uma mentira, de participar de confusão, de fazer coisas que eu sei que eu não devo fazer, eu já sei, eu tenho consciência, mas ele vai continuar oferecendo. Olha só, o inimigo, ele nunca vai oferecer uma coisa que você não gosta. Ele não vai oferecer, não se preocupe, que aquilo que você não gosta, ele não vai se ocupar com você. Ele vai oferecer algo que talvez você venha a cair na armadilha. Ele vai oferecer coisas que atraem você. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se comer fosse pecado, ele não ia oferecer para você rabanete, para você cair em pecado. Porque ninguém tem vontade de comer rabanete. Alguém aqui gosta de comer rabanete? Talvez alguém até tenha, mas... bom, o Iago gosta. Vamos falar de jiló. Alguém gosta de comer jiló? Então, o inimigo ele não vai oferecer para você jiló. Não vai ninguém chegar com uma bandeja de jiló para você. Agora, chocolate ele vai oferecer. Porque não conheço ninguém que não gosta de chocolate. Né? Então, se pecado, se comer fosse pecado, ele não ia aparecer ninguém oferecendo jiló. Mas chocolate, sim. Por quê? Porque é algo que você tem desejo de comer. Mas se fosse pecado, você não pudesse, né? Além disso, qual é a outra forma que o inimigo atacou ali? Ele mudou os nomes, não foi? Ele mudou os nomes desses garotos. O que isso significa? O inimigo, ele estava tentando enganar Daniel sobre a sua real identidade, sobre quem ele era em Deus. Imagina, antes de ser levado para lá, quando alguém chama ele fala assim, Daniel, ou seja, é como se ele dissesse assim, né? Daniel, o Senhor é teu juiz, é o Senhor que te cuida, é o Senhor que te justifica. Agora, toda vez que alguém chamava ele, a pessoa dizia assim, é o Deus Bel que te protege. Como assim? Né? Eles mudaram totalmente o significado da vida dele ali. Então, o inimigo, ele queria distorcer a identidade de Daniel. Ele queria que ele acreditasse nessa mentira, que ele não poderia mais ser Daniel, amado por Deus. O inimigo, ele queria que Daniel se corrompesse, acreditasse nisso e esquecesse do Deus de Israel. E será que ele cria outras mentiras também? Será que ele só enganou Daniel ou ele engana outras pessoas também? Sim, ele engana todos os dias. Ele diz, você não é amada, você não vai conseguir, Deus não te ama, ou Deus não existe. Você nunca vai ouvir Deus, você não vai ser salvo, você nunca vai mudar, você não merece. Ei, olha só, toma cuidado com o que você está acreditando. Toma cuidado com aquilo que você está se alimentando, onde você está se alimentando. Que banquete que você está se alimentando? Porque o rei ofereceu o banquete, mas ele recusou. Onde você está se alimentando? A palavra de Deus é a única verdade, é o único banquete que você deve se deliciar. Porque está cheio de banquete por aí. Mas esses banquetes, eles são enganosos, eles vão acabar destruindo a sua vida, mais cedo ou mais tarde. Essa é uma verdade. Só existe uma verdade, a verdade é Cristo. E Cristo você encontra nas Escrituras. A verdade é que a gente vive um tempo que está acelerado demais, sabe? A gente está numa sociedade que ela é movida pela mídia, pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram, jogos, esses canais de comunicação, e tudo isso é top demais, gente. Isso é muito legal, mas eles também geram uma falsa vida. Eles geram uma falsa influência. Ficou normal no nosso meio, hoje, jovens serem influenciados pela mídia. E o mundo,
ele exerce uma influência através dessas estratégias, fazendo com que as pessoas achem que é normal algumas coisas, alguns comportamentos. E, na verdade, não condizem com a palavra de Deus. A mídia, ela tenta colocar na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, que tudo é normal, tudo é lindo, tudo é legal, tudo é possível. Só que tudo isso influencia as pessoas a praticarem alguns caprichos que são fúteis, a desejarem uma vida que é fácil e que é sem dificuldade, sem renúncia. E tudo isso afasta as pessoas da verdade que é Cristo. E por causa dessas influências, as pessoas tentam ser o que elas não são. Elas tentam ter o que não podem ter, elas tentam fazer o que não pode fazer. Porque na internet, todo mundo é lindo, todo mundo é rico e todo mundo é feliz. Só que daí, isso não é uma verdade. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tenta buscar essas coisas que tem na internet, a vida dela vira um caos, porque ela não consegue. Porque aquilo ali que está sendo oferecido na internet é uma mentira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Tem muita coisa boa na internet? Tem, claro que tem. Mas tem muita ilusão também. Tem muita gente aí, tem muito jovem passando horas e horas na internet, se distraindo com a vida dos outros, perdendo tempo com a vida dos outros, se iludindo com coisa que não é verdade. Lá na época de Daniel, era a comida que era contaminada, né? Que ele teve que tomar cuidado e não se misturar. Era aquilo que alimentava ele. Aqui o alimento está sendo o quê? Pode ser as redes sociais. Ali pode estar sendo banquete perigoso. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Essa é uma decisão que só depende de você também. Daniel, ele era um grande influenciador, porque ele decidiu não se contaminar e ele também inspirou os seus amigos a fazerem a mesma coisa. Porque quando ele disse que ele não se contaminaria, quando veio aquele banquete do rei, ele disse que ele não comeria. Ele não comeria a comida do rei, ele decidiu não comer. Os amigos foram influenciados por ele também a não comerem. E não foi uns dias apenas. Foi durante todo o tempo que ele foi escravo ali. Ele comia legumes e tomava água. Toda a refeição, a deles era separada. E quando chamavam eles pelo nome alterado, dentro do coração dele, ele declarava: eu sei quem eu sou em Deus. Eles podem falar o que eles quiserem lá fora. Podem me chamar do que quiser. Os grupinhos aí de internet pode falar o que quiser. Que é crente é isso, que crente é aquilo. Mas eu sei quem eu sou em Deus. Sabe por quê? Porque eu me firmo na palavra de Deus. Porque eu leio a palavra. E quanto mais eu ler a palavra, mais eu vou saber quem eu sou em Deus. E eu vou saber o que me espera depois. Mas essas pessoas que são vazias, elas não esperam nada para o amanhã. Elas não têm nada para amanhã. Daniel tinha tudo para se perder ali. Ele tinha tudo, porque ele foi numa cidade que era de oba-oba, era de festa dia e noite, de bagunça dia e noite. Mas o posicionamento de Daniel foi muito firme. Você hoje pode dizer que você é como Daniel? Que é alguém que influencia as pessoas para o bem, que se firma a dizer não, que rejeita o alimento impuro? Você é como Daniel que se posiciona na sua fé? Às vezes a gente pode até achar que a gente não tem nada para influenciar outra pessoa. Meu, eu não sou ninguém, o que eu vou influenciar? E talvez humanamente olhando, a gente nem tenha mesmo. Mas espiritualmente eu tenho absoluta certeza que cada um aqui tem algo para influenciar ao seu redor. E sabe por que eu tenho essa certeza? Sabe o que me garante isso? A palavra de Deus. Porque lá em Mateus, no capítulo 5, diz que vocês são sal para a humanidade. Diz que vocês são a luz para o mundo. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Isso é influenciar o mundo. Ah, mas Susana, como que eu posso influenciar? Como Daniel? Como é que Daniel influenciou? Daniel foi só ele mesmo. Foi firme nas suas convicções. Ele não fez nada diferente. Sabe o que ele fez? Ele não fez nada que ofenderia a santidade de Deus. Ele não fez nada que ele sabia que não deveria fazer. E todo mundo aqui sabe o que não deve fazer.
Ele resistiu aos prazeres. Ele resistiu à vontade de fazer o que ele não deveria fazer. É fácil? Não. Não é fácil. Mas lá na frente, a gente colhe os frutos entre nós e Deus. Lá em Salmos, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ali fala: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus, e que não se juntam com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Muito pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nelas meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, e elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Ser jovem não é fácil e nunca foi. As dúvidas são enganosas, as dúvidas vêm, elas tentam enganar a gente, tentam nos tirar do caminho de Cristo. Algumas amizades tentam nos fazer acreditar que a gente está errado, que o que as pessoas fazem é normal, né? Tentam colocar conceitos distorcidos do que a gente vive, tentam trazer outras coisas para a nossa vida. Gente, está em dúvida? Lê a palavra de Deus. Vai lá com, a pessoa disse que isso aqui pode fazer. Vai ver se diz na palavra de Deus, não tem problema. Se ela diz que pode fazer alguma coisa e na palavra de Deus diz que pode, então faz. Se a palavra de Deus te diz que pode, então tu pode todas as coisas. Fica tranquilo. É difícil ser jovem? É difícil, principalmente na época que a gente está vivendo. Andar na contramão do mundo, quando todo mundo está indo para lá, você ter que ir para lá é difícil. Mas Deus deixou uma mensagem para os jovens, através de Paulo na carta aos Romanos. Romanos 12:2, ele disse: não vivam conforme os padrões desse mundo. Não vivam conforme o mundo vive. Deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu essa carta aos Romanos mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Nós estamos em 2022. Ou seja, naquela época ele já disse assim: não viva de acordo com os padrões do mundo, ou seja, da mesma forma que o mundo está vivendo. Não seja igual às pessoas que estão vivendo lá fora, cara, não seja. Não viva da mesma maneira. Vocês são diferentes, vocês são escolhidos. Deixem que Deus transforme vocês, porque Ele transforma. Pela renovação da mente. Renovar a mente é pensar como Jesus, é agir como Jesus, ou seja, é se tornar uma nova pessoa, é se tornar uma nova pessoa com uma nova mente, com a mente de Cristo. É pensar e agir diferente do mundo. Se for para ser igual, filho, não precisa então. É ser, sabe o quê? É ser um influenciador de Jesus. Nós jovens, porque eu também sou, né? Nós jovens, nós temos uma responsabilidade muito grande. Cada um que está aqui tem uma responsabilidade muito grande, que é ser um influenciador de Jesus. No livro de Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, ó, não, eu já estou terminando, tá? Não deixem que ninguém o despreze por você ser jovem. Não deixe que ninguém despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Ser um exemplo é ser referência. Quando a pessoa olha para você, ela lembra do quê? Quando ela olha para você, o que ela pensa? Quando ela olha para você, o que você transmite para ela? Vai transmitir Jesus, tá? Por favor. Transmita Jesus. Quando você se torna uma referência para alguém, então você passa a influenciar essa pessoa também. Nesse caso, você tem sido exemplo, tem sido influenciador, ou está sendo influenciado por outros? Ai, ai, ai. Nós temos Daniel como um grande exemplo. Ele não se rendeu aos costumes, aos prazeres mundanos, ele não se entregou às modinhas, ele não dançou no TikTok. Daniel não dançou no TikTok. Ele foi firme aos princípios que ele vivia, gente. Ele seguiu vivendo aquilo que ele acreditava piamente. Ele foi um grande influenciador da época dele. E a gente precisa olhar para as pessoas
como Daniel, exemplos como Daniel é para a nossa vida, para nos inspirar, para nos encorajar, para a gente fazer a mesma coisa, nos manter firme no propósito, ser firme naquilo que a gente acredita. Se eu acredito nisso, eu tenho que ser firme nisso até o fim. Não porque alguém diz, ai, que nada a ver. Nada a ver é tu. Se eu acredito nisso, eu vou viver isso aqui, cara. É isso aqui que tem que ser. Influenciar as pessoas a viver uma vida com Jesus. Seja você um influenciador. Seja você um influenciador para levar as pessoas a viver uma vida com Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.